Você sabia que a forma como você caminha todos os dias pode estar, sem que você perceba, contribuindo para dores, desequilíbrio e até quedas. É uma verdade surpreendente. Mas a maneira como movemos nossos pés, quadris e até os braços pode ter um impacto profundo na nossa saúde geral e na nossa capacidade de aproveitar a vida com autonomia. Muitos de nós, conforme envelhecemos, desenvolvemos pequenos hábitos ao caminhar que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, minam nossa confiança, limitam nossa mobilidade e, pior ainda, aumentam o risco de acidentes sérios. Aquela dorzinha no joelho que você sente depois de uma caminhada, o medo de escorregar na calçada molhada, ou a sensação de cansaço excessivo não são apenas coisas da idade. Eles podem ser sinais de que algo na sua forma de se mover precisa de um ajuste. É uma realidade dolorosa ver a liberdade de ir e vir diminuir. Não é aquele passeio no parque que era tão prazeroso, ou a simples tarefa de ir à padaria. Começam a aparecer desafios maiores do que deveriam. Mas e se eu te dissesse que existe um segredo? Não para parar de caminhar, longe disso, mas para caminhar melhor, com mais segurança, energia e prazer. Um segredo que está ao alcance de todos, independentemente da sua condição física atual. É sobre entender onde erramos e, mais importante, como podemos corrigir esses pequenos deslizes com movimentos simples e eficazes. Neste vídeo, vamos revelar os erros comuns que muitos de nós cometemos ao caminhar e, o mais importante, vou mostrar 6 exercícios simples que você pode incorporar facilmente na sua rotina para transformar sua caminhada, fortalecer seu corpo e recuperar sua autoconfiança. Prepare-se para redescobrir o prazer de caminhar sem medo, com mais leveza e vitalidade. Fique comigo até o final, porque o último exercício, em particular, vai te surpreender pela sua simplicidade e eficácia. Você não vai querer perder? Então, vamos direto ao ponto e começar a desvendar esses segredos para uma caminhada mais segura e eficiente. O primeiro grande erro que muitos de nós cometemos, quase sem perceber, é arrastar os pés ou não prestar a devida atenção em como eles tocam o chão. Sabe aquela sensação de que os pés estão pesados? Ou aquele pequeno arrastar que às vezes ouvimos quando estamos cansados? Isso não é apenas um sinal de fadiga, mas uma postura que pode levar a tropeços e desequilíbrio. E é um dos principais motivos de quedas, com o tempo. Essa falta de elevação dos pés diminui a força dos tornozelos e a capacidade do corpo de se ajustar rapidamente a superfícies irregulares. A boa notícia é que podemos reverter isso com um exercício simples, mas incrivelmente eficaz, que chamo de caminhada calcanhar-ponta. Este exercício é a base para uma caminhada mais consciente e equilibrada. Funciona assim? Imagine que você está pisando no chão com a intenção de sentir cada parte do seu pé, ao invés de apenas jogar o pé para frente. O objetivo é pousar o calcanhar primeiro no chão. Sinta o calcanhar fazer o contato inicial. Depois, gentilmente, role o pé para a frente, transferindo o peso pela parte de fora da planta do pé, passando pelo arco, até finalmente empurrar o chão com a ponta dos dedos dos pés. Pense em cada passo como um movimento fluido e deliberado, como uma onda que percorre seu pé. Parece complicado. Não é, comece devagar. Experimente em casa, talvez segurando-se em uma parede ou numa cadeira para se sentir mais seguro. Dê 5 passos, concentrando-se na sequência calcanhar-ponta. Depois, descanse e repita. Você vai perceber que, ao fazer isso, seus músculos do tornozelo e da panturrilha são ativados de uma forma que talvez você não sentisse antes. Os benefícios são enormes, melhora a sua propriocepção.
que é a capacidade do seu corpo de sentir onde ele está no espaço. Fundamental para o equilíbrio. Fortalece os músculos que sustentam o arco do pé e o tornozelo, tornando-os mais resistentes a torções. E, o mais importante, ele cria uma base mais estável para toda a sua postura, reduzindo o risco de tropeços e quedas. Pense na sensação de subir um degrau ou desviar de um obstáculo rapidamente. Seus pés precisam ser ágeis e fortes, e este exercício ajuda exatamente nisso. Comece com pequenas sessões de 5 a 10 minutos por dia, e você sentirá uma diferença notável na sua confiança ao caminhar. Agora, o segundo grande erro que afeta a nossa caminhada, e que está intimamente ligado ao primeiro, é a fraqueza nos músculos do quadril, com o passar dos anos, e especialmente se levamos uma vida mais sedentária. Os músculos que dão suporte aos nossos quadris, os flexores do quadril, os glúteos, tendem a enfraquecer. Quando esses músculos estão fracos, o quadril não consegue estabilizar o tronco adequadamente enquanto caminhamos, o que pode levar a uma marcha arrastada, onde os pés não se elevam o suficiente, ou até mesmo a uma compensação na coluna, causando dores nas costas e nos joelhos. Além disso, quadris fracos significam menos capacidade de absorver impactos e menor agilidade para reagir a desequilíbrios. Para combater isso, vamos praticar as elevações de perna, tanto para frente quanto para os lados. Este exercício é maravilhoso porque atinge diretamente os músculos que nos dão estabilidade e força para uma caminhada poderosa. Para as elevações de perna para frente, fique em pé, com os pés paralelos e na largura dos ombros. Apoie-se suavemente em uma cadeira ou na parede para manter o equilíbrio. Agora, levante uma perna reta para frente. Não precisa ser muito alto, apenas o suficiente para sentir o músculo do quadril trabalhando. Mantenha o joelho o mais esticado possível e evite balançar o corpo para compensar. Segure a perna levantada por 1 ou 2 segundos e então abaixe-a lentamente. Repita de 8 a 12 vezes em cada perna. Você vai sentir o trabalho na parte da frente da coxa e no quadril. Em seguida, faremos as elevações de perna para os lados, na mesma posição, ainda com o apoio. Levante a mesma perna para o lado, novamente sem balançar o tronco. Mantenha o pé apontando para a frente e o movimento controlado. Segure por 1 ou 2 segundos e abaixe lentamente. Repita de 8 a 12 vezes em cada perna. Aqui, você sentirá o trabalho na lateral do quadril, nos glúteos médios, que são cruciais para a estabilidade lateral ao caminhar. A chave para esses exercícios é a lentidão e o controle. Não se trata de levantar a perna o mais alto possível, mas de sentir o músculo trabalhando e de manter o movimento suave e sem impulsos. Pense nos seus quadris como a base que sustenta a sua coluna e que impulsiona cada passo. Com quadris mais fortes, sua caminhada se tornará mais leve, com mais amplitude de movimento e muito mais segura. Você terá mais confiança para subir e descer calçadas, para desviar de obstáculos e para manter o equilíbrio mesmo em terrenos irregulares. Lembre-se, esses exercícios não substituem a caminhada. Eles a complementam, tornando-a muito mais benéfica e segura. Comece com 2 a 3 séries de cada exercício, 2 ou 3 vezes por semana. E você rapidamente sentirá a diferença, a sensação de poder nos seus passos, de não ter mais que se preocupar tanto com a cada irregularidade do chão. É algo que não tem preço. Agora que fortalecemos nossos pés e quadris, vamos avançar para os próximos exercícios que vão completar a sua transformação na forma de caminhar. Continuando nossa jornada para uma caminhada mais segura e cheia de vitalidade. O terceiro erro que muitos de nós cometemos é negligenciar a força das panturrilhas.
As panturrilhas são verdadeiros motores nos nossos pés. Elas são responsáveis por impulsionar cada passo, por levantar o calcanhar do chão e nos dar o impulso para avançar. Quando as panturrilhas estão fracas, nossa caminhada se torna arrastada, lenta e menos eficiente. A falta de força nessas áreas também impacta diretamente o equilíbrio, pois são elas que ajudam a estabilizar o corpo e a evitar quedas, especialmente ao subir rampas ou degraus, para corrigir isso e adicionar uma mola aos seus passos. Temos o exercício das elevações de panturrilha. Este exercício é incrivelmente simples, mas tem um impacto gigantesco na sua caminhada e no seu equilíbrio geral. Para realizá-lo, fique em pé, com os pés na largura dos ombros, e, novamente, use uma cadeira ou a parede como apoio para garantir a sua segurança. Mantenha o corpo ereto e a cabeça alinhada com a coluna. Agora, lentamente, levante-se na ponta dos pés, como se quisesse alcançar o teto. Sinta a contração na parte de trás da sua perna. Na panturrilha, mantenha essa posição elevada por um segundo e, então, abaixe os calcanhares de volta ao chão de forma controlada, sem deixá-los cair. O segredo aqui não é a velocidade, mas o controle e a contração muscular. Repita este movimento de 10 a 15 vezes. Descanse por alguns segundos e faça mais 2 séries. Você pode começar fazendo isso em uma superfície plana e, conforme for ganhando confiança e força, pode tentar fazer em uma superfície ligeiramente elevada, como um degrau baixo, para aumentar a amplitude do movimento e o desafio, mas sempre com muito cuidado e apoio. Os benefícios são claros. Panturrilhas mais fortes significam um impulso mais vigoroso ao caminhar, o que torna cada passo mais leve e menos cansativo. Além disso, a capacidade de empurrar o chão com a ponta dos pés é crucial para evitar tropeços e para manter o equilíbrio em terrenos irregulares. Imagine a sensação de ter mais energia para caminhar por mais tempo, sem sentir as pernas tão pesadas. É essa a liberdade que você vai reconquistar. Passando para o quarto erro comum. E este é frequentemente esquecido: a falta de uso adequado dos braços ao caminhar. Você já reparou como as crianças, ou atletas, usam seus braços para balançar em oposição às pernas? Esse movimento natural é um balé de coordenação que não apenas ajuda a impulsionar o corpo para frente, mas também atua como um contrapeso, estabilizando o tronco e reduzindo a carga sobre as pernas. Muitos de nós, com a idade, tendemos a caminhar com os braços mais estáticos ou com um movimento mínimo, o que pode levar a uma caminhada menos eficiente, com mais gasto de energia e um maior risco de desequilíbrio. Para reacender essa coordenação natural, vamos praticar os balancinhos de braço. Este exercício visa reintegrar o movimento natural dos braços à sua caminhada. Fique em pé, com os pés na largura dos ombros. Deixe seus braços relaxados ao lado do corpo. Agora, comece a balançar suavemente os braços para frente e para trás, como se estivesse caminhando no lugar. Mantenha os cotovelos ligeiramente flexionados e o movimento vindo dos ombros, não apenas dos antebraços. O movimento deve ser ritmado e oposto ao que suas pernas fariam se você estivesse caminhando quando a perna direita vai para a frente. O braço esquerdo vai para a frente. E vice-versa. Comece com um balanço pequeno e, conforme se sentir mais confortável, aumente um pouco a amplitude, mas sempre de forma controlada e relaxada. Faça isso por 1 minuto. Descanse. E repita mais 2 vezes. Você pode até praticar enquanto caminha em casa ou em um corredor seguro. Os benefícios são notáveis: melhora a coordenação entre a parte superior e inferior do corpo, o que é essencial para um equilíbrio dinâmico.
Reduz a energia necessária para caminhar, pois os braços ajudam a impulsionar o corpo. E, por atuar como um contrapeso, diminui a pressão sobre a coluna e as articulações dos joelhos. Além disso, balançar os braços de forma eficiente ajuda a manter uma postura mais ereta e aberta, o que contribui para uma melhor respiração e uma sensação de mais confiança. Você vai se sentir mais leve e com uma passada mais fluida. Por fim, o quinto erro, e talvez um dos mais críticos, é a dificuldade em se levantar de uma cadeira ou sofá sem usar as mãos. Isso pode parecer um detalhe, mas a capacidade de fazer a transição de sentado para em pé, sem apoio, é um indicador-chave de força nas pernas e no core, e de independência funcional. Muitos de nós começamos a nos apoiar excessivamente nos braços ou a impulsionar o corpo de forma desajeitada, o que sinaliza uma fraqueza que se traduz em insegurança ao caminhar e um maior risco de quedas. Para resgatar essa força vital, vamos praticar o exercício sentar e levantar sem mãos. Este é um exercício que imita um movimento fundamental do dia a dia e que fortalece diretamente os músculos das pernas e do core, que são essenciais para a sua caminhada. Escolha uma cadeira firme e estável, sem rodinhas e que não seja muito baixa. Sente-se na beirada da cadeira, com os pés plantados no chão. Na largura dos ombros, mantenha as costas retas e o olhar para a frente. Cruza os braços sobre o peito ou estenda-os para a frente para ajudar no equilíbrio, mas sem se apoiar. Agora, incline o tronco ligeiramente para a frente e, com a força das suas pernas e quadris, levante-se lentamente até a posição em pé. Concentre-se em usar as pernas e o glúteo para impulsionar o movimento. Uma vez em pé, não trave os joelhos. Então, volte a sentar-se na cadeira de forma controlada, quase como se fosse apenas tocar a cadeira antes de se sentar completamente. Evitando desabar sobre ela, comece com 5 a 8 repetições. Descanse e faça mais 1 ou 2 séries. Se no início for muito difícil sem usar as mãos, use o mínimo de apoio possível e vá diminuindo gradualmente. A progressão é a chave aqui. Os benefícios deste exercício são imensos. Fortalece os quadríceps, os glúteos e os músculos do core, que são a base para uma caminhada estável e poderosa. Melhora o equilíbrio e a coordenação, pois você está treinando seu corpo para transitar entre diferentes posições com controle e, acima de tudo, ele aumenta sua independência funcional, dando-lhe a confiança para se levantar de qualquer lugar sem precisar de ajuda. Ter essa capacidade de se levantar com facilidade é um verdadeiro divisor de águas na manutenção da sua autonomia e na prevenção de quedas. Com esses 5 exercícios, já cobrimos muito terreno. Você já está no caminho certo para uma caminhada muito mais segura e gratificante. Mas ainda falta um último exercício, que eu prometi que ia te surpreender. Chegamos ao ponto crucial da nossa conversa, onde amarramos todas as pontas soltas e revelamos o último segredo para uma caminhada revitalizada e sem medos. Falamos sobre a importância de pisar corretamente, de fortalecer os quadris, de dar força às panturrilhas, de usar os braços para equilibrar e de ter a capacidade de se levantar com autonomia. Todos esses exercícios trabalham em conjunto, como uma sinfonia, para reconstruir sua base e sua confiança ao caminhar. Mas o 6º e último erro que muitos de nós cometemos, e que é muitas vezes subestimado, é a falta de força na parte superior do corpo e no core para manter uma postura ereta e estável. Sabe aquela tendência a curvar os ombros? Ou a caminhar olhando para o chão. Essa postura não só sobrecarrega a coluna e o pescoço, mas também desloca o centro de gravidade para frente.
tornando você mais propenso a tropeços e desequilíbrios. Uma postura forte e alinhada é fundamental para uma caminhada segura e para a prevenção de dores crônicas. É aqui que entra o nosso último exercício, o flexão de parede. A flexão de parede é um exercício simples, de baixo impacto, mas incrivelmente eficaz para fortalecer o peito, os ombros e os músculos do core, que são essenciais para manter uma postura ereta e para a estabilidade geral do corpo. Fique de frente para uma parede, a uma distância de um braço esticado. Apoie as palmas das mãos na parede, na altura dos ombros e um pouco mais afastadas do que a largura dos ombros. Mantenha os pés afastados na largura dos ombros. Agora, incline-se lentamente para a frente, flexionando os cotovelos e aproximando o peito da parede, como se estivesse fazendo uma flexão de braços. Mas na vertical, mantenha o corpo reto, como uma tábua, sem arquear as costas ou deixar o quadril cair. Sinta o trabalho no peito e nos ombros. Então, empurre a parede para voltar à posição inicial. O movimento deve ser controlado tanto na ida quanto na volta. Comece com 8 a 12 repetições e faça 2 a 3 séries. Se sentir que está fácil, pode afastar um pouco mais os pés da parede para aumentar a intensidade. Este exercício, além de fortalecer a parte superior do corpo, ativa profundamente o seu core, que é o centro de força do seu corpo. Um core forte não é apenas sobre ter um abdômen bonito, é sobre ter uma cintura abdominal que funciona como um colete de força, protegendo sua coluna e garantindo que você tenha estabilidade em todos os seus movimentos, inclusive ao caminhar. Com uma postura mais ereta e um core mais forte, você sentirá uma leveza renovada ao caminhar, como se fosse mais alto e mais confiante, a cabeça erguida, o olhar para a frente. Isso não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de funcionalidade e segurança. Você terá menos dores no pescoço e nas costas, e seu equilíbrio será significativamente aprimorado. É o toque final para transformar completamente sua experiência de caminhada. Então, meus amigos, reunindo tudo o que conversamos hoje, você aprendeu que uma caminhada segura e prazerosa não é apenas um ato de colocar um pé na frente do outro. É uma orquestra de movimentos conscientes que envolvem seus pés, quadris, panturrilhas, braços e até sua postura. Discutimos a importância da caminhada calcanhar-ponta para o equilíbrio dos pés, as elevações de perna para fortalecer os quadris, as elevações de panturrilha para dar impulso e estabilidade, os balancinhos de braço para a coordenação e eficiência, o sentar e levantar sem mãos para a força funcional das pernas, e as flexões de parede para uma postura ereta e um core robusto. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes na sua rotina podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua confiança e na sua qualidade de vida. Não encare esses exercícios como uma tarefa, mas como um investimento em si mesmo, na sua liberdade e na sua capacidade de desfrutar de cada dia, a cada passo, a cada movimento consciente. Você está reconstruindo sua base, fortalecendo seu corpo e reafirmando sua independência. Não há idade para começar a cuidar melhor de si. A vida é para ser vivida com plenitude. Em cada estação, eu adoraria saber a sua opinião e as suas experiências. Você já cometeu algum desses erros ao caminhar? Qual desses exercícios você vai experimentar primeiro? Compartilhe seus pensamentos e suas dúvidas nos comentários abaixo. Sua interação ajuda a nossa comunidade a crescer e a inspirar mais pessoas a viverem melhor. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Ative o sininho para ser notificado
Sempre que publicarmos um conteúdo novo, juntos, podemos construir uma vida mais ativa, mais feliz e com muito mais autonomia. Viva sua melhor vida em todas as idades. Até a próxima!